Olha lá, vamos pensar numa coisa. Será que aquele entretenimento da nossa infância, sabe? Aqueles desenhos que a gente amava, acabaram moldando, sem a gente nem perceber, o jeito que a gente vê o bem e o mal hoje em dia? Pois é, vamos mergulhar nessa ideia e descobrir como essas histórias podem ter escrito um roteiro que a gente segue até hoje, na vida adulta. Parece uma pergunta meio boba, né? Mas pensa bem. Aquele gato e aquele rato que fizeram a gente dar tanta risada, será que era só sobre perseguição e armadilha? Ou será que no fundo a gente estava aprendendo outra coisa? Algo bem mais complexo sobre o que é certo e errado. Então, para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos voltar no tempo e relembrar esses desenhos. Depois, vamos investigar as lições que eles passaram meio que nas entrelinhas. Aí, a gente vai ver como isso aparece num comportamento social bem preocupante hoje em dia. Vamos esclarecer essa confusão entre entender e justificar. E, por fim, pensar em como a gente pode reescrever esse roteiro. Vamos lá, primeira parada, nossa infância. Quem não se lembra de chegar da escola, ligar a TV e dar de cara com Tom e Jerry, Pica-Pau? Era aquela loucura, né? Bigorna caindo na cabeça, armadilhas mirabolantes e muita, mas muita gozação. E a gente? A gente se acabava de rir. E a nossa risada era totalmente inocente. Porque, para uma criança, a história é simples: tem o que corre e o que persegue. A gente não ficava pensando se a vingança do pica-pau era exagerada ou se o tal merecia tudo aquilo. Era só engraçado e ponto final. Ok, agora a gente entra numa parte um pouco mais séria. Porque enquanto a gente estava lá rindo, o nosso subconsciente estava trabalhando, sabe? Ele estava absorvendo umas mensagens que com certeza não estavam no script oficial dos criadores. E essas lições eram bem sutis. A gente torcia pelo Jerry, por exemplo, não porque ele era o bonzinho, mas porque ele era esperto, carismático. A gente começou a achar normal que a violência fosse uma resposta, desde que o outro tivesse provocado, né? E no fim, a gente aprendeu que o importante era vencer, não importava muito como. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente o que aconteceu. Não foi na escola, não foi em casa. Foi uma lógica que a gente aprendeu quietinho, ali, na frente da televisão. E ela foi se instalando no nosso jeito de ver o mundo. Tá, mas e daí? Como é que essa lógica dos desenhos aparece hoje na vida adulta? É aqui que a análise conecta esse passado com um fenômeno bem alarmante. O jeito que a gente começou a olhar para criminosos de verdade. Olha só essa comparação. A linha que separa ficção e realidade parece que ficou meio embaçada. A gente transforma criminosos reais em personagens. As histórias deles viram entretenimento, quase uma série. A gente começa a analisar as motivações deles não com um olhar crítico de repulsa, mas com uma curiosidade que às vezes vira até uma espécie de admiração. E isso não é teoria, não. A gente vê na prática quando figuras condenadas por crimes horríveis, como a Suzanne von Richthofen ou a Elisa Matsunaga, de repente começam a ganhar seguidores, fãs, defensores nas redes sociais. Elas viram pessoas interessantes, complexas, e os crimes que cometeram são quase que deixados de lado porque a pessoa é inteligente. Sabe qual é o nome disso? É a romantização da transgressão. É um sintoma de que a sociedade está doente, de que a gente perdeu a capacidade de separar as coisas. Uma coisa é tentar entender o que leva alguém a cometer um crime. Outra, bem diferente, é transformar essa pessoa num anti-herói fascinante. E é aqui que mora o perigo, a grande confusão que a gente precisa desfazer. É claro que entender os fatores sociais, psicológicos por trás de um crime é super importante, mas isso, de jeito nenhum, pode virar um passe livre para justificar o injustificável. Olha como essa tabela deixa tudo claro. A gente fala que quer compreender, mas sem perceber, a gente escorrega para a justificativa. A gente começa fazendo uma análise e, quando vê, está fazendo um elogio à esperteza do criminoso. Aquela curiosidade inicial se transforma numa empatia distorcida, onde a vítima vira um detalhe na história e o criminoso o grande protagonista. Beleza, a gente já entendeu o problema. E agora? Qual é a saída? Bom, a solução não é culpar o passado ou apagar nossas memórias. É revisitar tudo isso com um olhar de adulto, um olhar mais consciente. E, gente, só para deixar bem claro, a ideia aqui não é sair culpando o pica-pau pela criminalidade, de jeito nenhum. A questão é a gente ter a maturidade de reconhecer a influência, mesmo que pequena, que essas histórias tiveram naquilo que a gente passou a achar normal. Crescer é justamente isso, é fazer escolhas ativas e conscientes. É a gente mesmo traçar um limite e falar, não, eu não vou romantizar uma coisa que destrói vidas.
Não, eu não vou aplaudir a genialidade de alguém que machucou outra pessoa. E, o mais importante, eu não vou consumir a crueldade como se fosse um show de TV. E com isso, a gente chega na conclusão mais poderosa de todas. Aquela violência engraçadinha dos desenhos, ela pertence à fantasia. Aqui, na vida real, maldade não é piada. Maldade tem consequência, deixa vítimas, destrói famílias. E ela exige responsabilidade, não audiência. Então, fica essa reflexão final. Se os desenhos de ontem nos ensinaram silenciosamente tudo isso, que histórias de hoje, sejam séries, memes, discursos na internet, estão moldando nosso amanhã? O que será que a gente está normalizando agora, sem nem se dar conta?